Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Pão. Para você que gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal, toque o sininho e compartilhe com os amigos, com os vizinhos. O Café com Pão é um espaço de cocriação que tem o propósito de compartilhar conteúdo de relevância, de autoridade nas áreas de marketing, comunicação, empreendedorismo e inovação. Hoje falaremos sobre como empreender nas artes com propósito. E para isso, nossa convidada, uma amiga muito especial, que em 2018 o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços conferiu a ela o reconhecimento como mestra bonequeira. Foi até por isso que eu vim de boneca e coloquei as minhas bonecas ali para prestigiar aqui o trabalho da nossa amada. Esse reconhecimento como mestra bonequeira e artista popular brasileira, destacando a relevância do seu trabalho para a cultura do nosso país. Ela é conhecida como a parteira das benditas. Maria Zi, seja bem-vinda. Yes! Estou aqui no Café com Pão, eu nem acredito. Boa noite, Alejandra. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente agora. Que delícia! É com muita, mas muita alegria que eu agradeço esse convite para participar deste seu espaço de cocriação. Não podia ser diferente, porque você acompanha meu trabalho de longa data e já contribuiu diversas vezes para a excelência do meu trabalho. Então, é com muita alegria que eu estou aqui. Muito obrigada. Gratidão, para a gente também é uma honra. E seja muito bem-vinda. Eu também te agradeço pela disponibilidade de compartilhar da sua arte, do seu trabalho e de compartilhar isso. O que é empreender com propósito, né? Então, a gente vai começar, Zi, e eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história e como nasceram as benditas. Até eu trouxe as minhas benditas para o nosso Café com Pão. Adorei a surpresa, adorei. Então, a minha história, a história das benditas, ela começa comigo, que sou filha de um alfaiate e uma costureira, que me incentivaram bastante a trabalhar com a minha criatividade e que me legaram um sem número de habilidades. Eu não consegui aprender tudo com eles, mas quase tudo que eu sei, aprendi com eles, com meu pai e minha mãe. Mas antes de chegar nessa história de benditos, eu fui educadora, eu fui funcionária pública, eu flertei com a publicidade, eu gerenciei projetos na Amazônia Legal, eu fui tecelã aqui em Brasília mesmo, um ateliê chamado Fio e a Trama, e assim, eu fui agregando saberes até chegar neste momento onde as bonecas me enlaçaram. E eu gosto muito de contar essa história, muito. O cineasta alemão Heiko Schmidt, ele fala que eu faço bonecas como quem conta histórias, e eu acho que eu sou mesmo uma contadora de histórias. E aconteceu que um dia, lá atrás, há 12, 13 anos, eu estava com a minha filha, minha terceira filha, Maria Augusta, e ela deve estar aí ouvindo, ela vai estar conferindo que a mãe está contando direitinho. Eu estava numa situação corriqueira, num trânsito, e eu aproveitei que estávamos paradas sem poder ir a lugar nenhum ali, naquela confusão, para dizer para ela: olha, filha, tá observando este cenário? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque o que a gente fala, o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente faz, isso tudo é semente que a gente espalha a nossa volta e depois a gente vai colher o que semeia. Eu achei que eu estava arrasando na minha aula de filosofia e achei que tinha, inclusive, terminado a minha lição, mas ela não deixou por menos. E ela rebateu com: e o que você anda semeando, mãe? Só que eu já estava aposentada, ponderei com ela que eu não tinha condição de ter um trabalho fixo mais, que eu estava agora num outro momento de vida, mas ela contra-argumentou que os meus ascendentes tinham legado um sem número de habilidades para mim, que seria a minha forma de honrar esse legado, colocando a minha habilidade a serviço. E eu guardei essa provocação comigo por algum tempo e comecei
a pesquisar o que poderia ser feito. Eu estava num momento onde eu estava tentando decidir para que lado eu ia levar a minha atividade, e resolvi, num determinado momento, somar o meu gosto, né, a minha afinidade com a meditação, com a história de fazer boneca. Só que eu nunca tinha sido bonequeira antes. E isso foi um aprendizado, foi muita tentativa e erro, muita pesquisa, até chegar neste momento, né, neste corpo feminino, que eu quero cada vez mais feminino para as minhas bonecas, mas gordas, magras, velhas, novas, gestantes. Eu quero muito que meu trabalho leve as pessoas a certeza de que cada mulher é bonita do jeito que ela é, sem ter que se curvar a essa ditadura da moda, das mídias, né? Esse reconhecimento de que cada mulher é bonita do jeito que é. Então, foi assim, somando meditação com o meu gosto pelo bordado, pela costura, que as benditas começaram a nascer. Por isso elas chamam benditas. A história é sair por aí bem dizendo. Olha aí, que coisa boa. Zi, olha que participação maravilhosa. A gente tem aqui o Braulio Silva, direto da Alemanha, mandou um recado para você, eu postei para depois você ver no vídeo gravado. E, gente, tá quase aqui é algo assim maravilhoso, porque o Café com Pão é um espaço que ele não é só para marketing e comunicação, é para empreendedores. Então, assim, a Zi, ela criou um diferencial para um trabalho tão simples, né? Que é fazer bonecas de pano. Ela criou um diferencial muito grande para as benditas. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Então, é importante que você que está aí fique ligado, siga o nosso canal e que, se não tiver tempo de acompanhar todo o nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal e todos os vídeos vão estar gravados lá para quem precisar ver mais tarde ou queira ver mais tarde, né? Zi, e para a gente continuar, quais os caminhos a serem percorridos pelos artesãos, as pessoas que estão nos ouvindo agora, que queiram empreender, né, em algum trabalho, alguma habilidade artística, algum trabalho manual, qual o caminho que eles precisam percorrer para fazer exatamente o que você fez, gerar valor agregado ao trabalho, às peças, às artes, ao trabalho que cada artesão se propõe fazer, desenvolver? Olha, primeiro eu quero agradecer esse carinho que chegou da Alemanha. É bom saber que as benditas estão ainda reverberando lá fora, do jeito que eu sonhei. Mas é preciso que eu diga, primeiro, linkando aí com o que você disse, eu não me imaginava uma empreendedora. Eu queria fazer bonecas e queria muito que elas espalhassem valores positivos. Era só isso. E para mim, no início, era um hobby. Depois a coisa foi crescendo. Então, eu ouso dizer que, primeiro, assim, cada processo é muito individual. O mundo das artes, das habilidades manuais, do artesanato, ele é vasto demais. Então, cada pessoa vai fazer a sua caminhada, né? Claro. E, de preferência, que essas pessoas tenham acesso ao que a Alejandra tem para ensinar. Como eu tinha. Me deram, eu estou aqui nesse momento só aprendendo. Gratidão por ter pessoas tão especiais. E o mais engraçado aqui no Café com Pão é que quase todos os profissionais que vieram aqui são exatamente como você, multifacetados, né? Nós tivemos o primeiro entrevistado, que foi o Valder, o Bocão, que ele é da área de TI, da área do digital e do cinema, né? Nós tivemos também o segundo entrevistado, que foi o Sandro, que ele é do digital, da TI, e agora é da comunicação e do marketing, né? Então, assim, geralmente pessoas que trabalham, que dialogam e que conversam com várias áreas, né? O Grilo, ele também é um artista, eu não revelei o dom artístico dele, não, mas o Grilo é um super fotógrafo,
ele, além de ser um grande mergulhador, ele é um super fotógrafo, ele faz fotos submarinas, né? Fotos, e ele é especialista em tubarões martelos. Eu falava, como é que você consegue estar tão próximo dessas criaturas? Então, assim, é muito legal que eu não tinha tido a oportunidade de falar disso nos outros programas, mas você vê, você também dialogou na publicidade, né? Você passou por várias empresas públicas e está empreendendo nas artes. Então, assim, é muito bom ver que o profissional criativo é o profissional inquieto, né? Ah, inquietude, eu acho que todo artista tem um pouco, né? E assim, você está falando aí do profissional que participou do Café com Pão e que tem um trabalho lindo com tubarões, e a gente imagina como pode, né? E aí eu imagino que o primeiro passo dessa resposta que você me pediu, do que fazer, tem a ver com isso. Provavelmente o fotógrafo tem um propósito forte para alavancar a coragem, disposição e habilidade para ir lá fotografar. Então, eu acho que, no meu caso, ter um propósito fez toda a diferença. Deixa eu só fazer uma partezinha aqui, Zi, e explicar um pouco o que seria propósito para quem está nos ouvindo e que não tem esse entendimento. O propósito, ele é o ideal maior, né? Ele é aquilo que você imagina, ele é, assim, quando a gente fala de ideal maior, é aquilo que você busca, né? Então, assim, muita gente acha que empreender e trabalho, você trabalha para ganhar dinheiro. Não, né? Você tem que ter um sentido muito maior no teu trabalho do que só ganhar dinheiro. Então, as bonecas, elas têm um sentido muito maior do que ser bonecas de pano. Elas têm esse teu trabalho com a Bendita tem um ideal muito maior do que só entregar bonecas de pano para as pessoas. E aí, você pode continuar só para fazer essa parte, para que as pessoas tenham um entendimento sobre o que é propósito, né? Então, desde o início, estava muito claro para mim o que eu quero que as minhas bonecas semeiem valores positivos, onde quer que elas estejam. Né? E aí eu penso que, baseada na minha experiência, que quando a gente tem um propósito claro, bem claro dentro do coração, dentro da cabeça, o processo vai se tornando natural. Nem é preciso que a gente tenha todas as habilidades. Até hoje, eu aprendo coisas que o processo de criação das Benditas vai me cobrando. Eu não sabia costurar roupas e fui tentando aprender. Ano passado, para resolver um problema de um acessório da Bendita, fui aprender a fazer filtragem. Mais de 10 anos depois que eu comecei. Então, assim, a gente não tem que esperar saber tudo. A gente nunca vai saber tudo, né? Mas ter um propósito, ainda mais neste mundo da arte popular, do artesanato, que ele é vasto demais. Como diria o gato de Alice, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então, se a gente não tem um propósito, eu penso que a gente fica meio perdido, sem saber... Isso, no nosso primeiro Café com Pão, aliás, no nosso segundo programa, a gente falou exatamente isso, né, da falta de objetivos. Então, assim, é legal que o propósito agrega bastante valor ao trabalho do empreendedor, do artesão. E o que você acha que mais agrega valor? Assim, o que você pode compartilhar da sua experiência, já que você conseguiu mostrar para a gente aqui qual é o propósito do seu trabalho com as Benditas, e o que você acha quais são os outros agregadores de valor para você conseguir ter um preço acima da média de mercado e você criou assim, eu sou uma humilde colecionadora, porque eu só tenho 2 Benditas, mas eu sei de pessoas que têm coleções de Benditas, né? Então, aí explica um pouquinho desse trabalho que você fez na geração de valor. Fui pensando na minha trajetória, eu fiz uma pequena listinha aqui do meu processo, né? Assim, uma vez, quando eu tive claro o meu propósito, que era, além de gerar renda, na verdade, a renda fica sendo uma consequência. Quando a gente está no caminho certo, o dinheiro vem, né? Exatamente. Eu penso que outra coisa que é fundamental é definir o público-alvo. Para quem você quer fazer boneca?
né? Que tipo de boneca que você vai fazer? Por que a sua boneca vai ser melhor do que zilhões de bonecas que a gente encontra nas feiras de artesanato, que são maravilhosas? Por quê? O que ela vai ter de diferente? Isso no início. Se você vai ser mais uma bonequeira no mercado, ou a sua boneca vai trazer o quê? Né? Neste mundo globalizado que a gente vive, é fundamental que o trabalho da gente tenha uma personalidade, sabe? Senão cai numa vala comum e fica difícil a gente divulgar, fica difícil a gente ser reconhecido. Para ele o diferencial, né? Para ele estar entre vários produtos, né? Exato. Se não tiver um diferencial, nós somos só mais um na multidão. Isso acontece com os produtos e com os serviços. Outra coisa, eu penso que a qualidade, sabe? A qualidade, ela é fundamental e ela é imprescindível. Não ofereça ao mercado algo que você não compraria, algo cuja qualidade você não admira. O seu olho vai contar para o cliente que você não está achando aquela coisa boa. Em respeito a mim e às pessoas aos colecionadores de Bendita, as pessoas que adquirem bonecas comigo, eu primo pela qualidade. Eu tenho uma imagem aqui, quero mostrar para vocês uma coisa que... Uau! Vamos conseguir, Salê, será? Vamos, claro! Você está sendo muito elogiada aqui, tá? Muitas pessoas deixaram um comentário bastante carinhoso. Eu também vi o parto das Benditas. Minha mãe hoje encontrou um trabalho com um propósito. Então, tem muita gente participando com a gente, viu? Olha, esse projeto, uma Bendita gambista, ela foi feita para uma musicista muito querida, e ela é professora de viola da gamba também. Olha que bacana. Eu não entendo de instrumentos, eu fui fazer uma parceria com uma luthier para fazer a base dessa gamba, e eu destaquei aqui o pezinho dela, para vocês verem. Curiosa essa boneca. Oi? Até eu já estou ficando curiosa aqui para ver. Vocês não estão vendo? Não, ainda não. Meu Deus. Obrigada, Salê, por ter me mostrado. Agora vai, será? Agora vai. Dá para ver? Legal, agora sim. Agora entrou agora a nossa... Então, essa é uma viola da gamba que foi construída como a exemplo das violas de verdade. A luthier fez a base e eu criei em cima. E assim, eu destaquei o pé dela, para vocês verem. Eu levei 3 dias trabalhando esse pé para que ele me saísse neste nível de equilíbrio. Sapato. Ele parece um sapato de salto, mas às vezes... A ideia era trazer alguma coisa de magia. Ficou muito lindo, ficou muito... Nossa, essa Bendita ficou bem diferenciada. Então, eu penso que na história da qualidade, a gente não pode economizar recurso, nem tempo, nem paciência. A coisa tem que ir. Outra coisa que é importantíssima, gente, para que eu parei de compartilhar a tela? Vocês vão desculpar aqui, mas vamos lá de novo. Eu vou sumir o meu rosto aqui agora e vou lá mostrar para vocês o meu trabalho. A inovação. A gente tem que ficar ligado nas demandas, no que está acontecendo, o que as pessoas querem. Então, eu comecei a ver que tinha colecionadoras de benditas que queriam exibir as próprias tatuagens no corpo das suas bonecas. E aí eu fui atrás de... Essas benditas, né? E essas tatuagens são todas bordadas, sabe? Às vezes, Salê,
as pessoas trazem... Eu transformo em bonecas sonhos que me são revelados, às vezes, de forma muito subjetiva. E eu fico muito gratificada quando eu consigo transformar esses sonhos em realidade, sabe? Outra coisa que eu estou falando de inovar, assim, tem todo um movimento da arte queer, sabe? E o movimento do empoderamento feminino. Essa peça, essa Mulher Maravilha, ela fez parte da minha exposição em Berlim. Então, ela tem bem isso, assim, este aspecto da mulher que é multifunção, que faz compra, que cuida do seu intelecto, que cuida do neném. Muito feminino, né? Ele ressalta e valoriza muito o feminino. E outra coisa que eu acho importante também, Salê, naquela listinha aí, é a gente cultivar uma rede de contatos legais e ficar ligado no que está acontecendo no mundo. A partir da minha rede de contatos, eu fui chamada para transformar em boneca a personagem central do livro da Patrícia Baikal, A Mariposa, que eu, inclusive, recomendo, é uma história super instigante. E o terceiro livro da saga da Lucinda Riley. A gente foi na Bienal de São Paulo levar a boneca personagem para ela, essa é a Lucinda, e lá na hora do autógrafo é que ela pôde receber. A gente teve que se deslocar de Brasília para ir lá e foi uma alegria, claro. Interessante então, as pessoas que estão nos ouvindo, vendo essa experiência, porque mostra que quanto mais qualidade, quanto mais diferencial, mais você abre possibilidades para trocas e para essa interação de trabalho com outros artistas de outros países, né? E a gente não precisa fazer o menor esforço para ser visto, sabe? Não precisa, as coisas vão acontecendo. E a gente vai ficando conhecida, a gente vai tendo o nosso trabalho lembrado. Ziv, eu queria ver contigo, porque acabou que você já mostrou algumas benditas, e a nossa segunda pergunta era quais os caminhos a serem... Não, perdão, essa a gente vai... Perdão. Zi, conta um pouquinho sobre o processo da concepção de cada uma das benditas. Como você já está mostrando e falando como cada uma delas foi feita e com qual propósito, qual foi a missão que você recebeu da pessoa, né? Então, assim, eu acho que à medida que você vai mostrando, contar um pouquinho sobre o processo da concepção de cada uma, já que você está mostrando algumas, entendeu? Emendar a resposta da pergunta 2 com a 3 para a gente. Eu estou finalizando a história da pergunta 2, eu acho que a gente tem que ter uma noção de gestão de negócio, a gente tem que saber não misturar o orçamento da gente com o orçamento do ateliê, por exemplo. A gente tem que saber divulgar, mesmo que seja intuitivamente. Eu comecei a divulgar as minhas bonecas. Eu ainda não sou perfeita nas mídias, eu ainda apanho um pouco da informática, mas eu faço viagens, eu levo minhas bonecas junto e fotografo onde eu vou, e isso me rende uma visibilidade bem legal. Comunicação, Zi, é melhor o feito que o perfeito. É verdade. Na verdade, o processo de comunicação, mesmo você fazendo com os maiores profissionais, com os profissionais mais gabaritados, com os grandes diretores de arte, grandes criativos, grandes fotógrafos, você vai estar sujeito também a como cada ser humano recebe aquela peça, aquela informação. Então, assim, isso que você falou é muito importante, porque como eu já fiz várias oficinas com o Sebrae para pequenos empreendedores, microempreendedores, artesãos, existe exatamente esse bloqueio, né, de não querer divulgar o seu material por achar que não tem a competência, que não vai saber fazer. Não. Hoje em dia, uma foto bem feita, qualquer celular faz. E tem que começar. O grande barato é a provocação. Você começando, você vai vendo, você vai ter um retorno das pessoas, né? As pessoas vão conhecendo o seu produto e, às vezes, vão te dando um retorno sobre o tipo de comunicação que você vai fazendo. E aí você pode aprimorar. Então, essa dica, isso que você está falando, é muito valioso. As pessoas não podem ter medo de tentar nem de fazer da forma que elas sabem.
né? Porque para um artesão, um empreendedor, para um microempresário, é muito difícil. Às vezes, tudo como você vai mostrar aqui para a gente, né? Quase tudo da Bendita é feita por você. Você vai responder daqui para frente, um pouco para frente. Então, assim como você, existem milhares de artesãos que trabalham da mesma forma. Então, é muito importante essa coisa de ousar na divulgação mesmo, né? Não precisa ser perfeito, precisa ser feito. Perfeito. E a gente vai melhorando, né? Não tem jeito. A atenção com embalagem, eu acho que é legal falar também. Atenção com o cuidado com o direito autoral. Eu registrei minha marca, as minhas bonecas são registradas, mas volta e meia eu tenho uma surpresinha de alguém que ousa alguma cópia. A minha sorte é que as minhas bonecas têm tanta personalidade que quem coleciona sabe quando a boneca é minha mesmo. Mas é importante. E, assim, gargalo de mercado. É importante a gente entender que ele existe, que os organismos, nem o distrital, nem o nacional, eles não resolveram isso. Então, a gente precisa estabelecer parceria, a gente precisa saber cooperar para diminuir custo de matéria-prima, para diminuir custo de exposição do produto da gente no mercado. Eu sou uma entusiasta da cooperação. Inclusive, graças a Zi, nós vamos, com certeza, os dois próximos Café com Pão já está agendado, mas a gente vai trazer o tema de cooperativas, né, para ajudar, principalmente o pessoal que está querendo empreender, e nesse tempo de pandemia é muito importante a gente trazer alguém que consiga passar essas mensagens, consiga passar essas ideias, né, da cooperação, do crédito cooperado, das empresas que trabalham, onde as pessoas podem buscar esse tipo de ajuda, né? Com certeza. Eu vou fugir da tela de novo, porque para te responder o processo de criação das bonecas, eu tenho que mostrar lá também. Bora tentar. À vontade, a casa é sua. Então, vamos lá. As benditas começaram assim, dá para ver aí? Dá. Então, ótimo. essa é das primeiras benditas. Era quando as benditas eram as arauto dos valores positivos, as mensageiras, né? Uma bendita saúde. Na sua tela, lá embaixo, vai ter um monitorzinho. Se você puder clicar nele para essa... Isso, agora a imagem ficou melhor. Ótimo agora. Então, isso. As suas benditas aqui, né? Olha aí! Uma bendita com o pet. Então, a coisa começou assim... E o processo de criação é assim, tipo, definir um tema que eu quero trabalhar nele, um valor positivo, e desde que eu estou riscando a boneca no tecido, cortando, costurando, por exemplo, essa é uma bendita saúde, e aí eu parto de agradecendo a presença da saúde na minha vida, e depois dos meus círculos familiar, e vou indo, quando eu estou botando o cabelo na boneca, que em geral é a última coisa que eu faço, eu já estou num nível muito mais amplo, é uma meditação guiada e que só me faz muito bem. Então, a história das benditas começou assim, evoluiu para biografias de mulheres que eu admiro, no caso, essa é a avó do Zumbi, ela chamava Aqualtune. Eu li a história dela e fiquei super tocada. Quando eu fui para São Paulo Fashion Week, eu fiz a Coco Chanel com o taillé icônico, e a Vivienne Westwood, a Amy Winehouse, o Bert Hellinger com a Sophie. Este foi um caso. Então, o povo veio de lá, de longe, e foi embora levando as minhas bonecas, e eu nunca conversei com eles, né? Assim, admiro o trabalho, mas nunca tinha tido o prazer de conversar. Depois, eu passei a fazer benditas fotos, né? Assim, eu não sou caricaturista, quando alguém vem com uma foto para eu reproduzir numa bendita, eu sempre aviso isso, mas eu fico sabendo a história da pessoa, e aí vou vendo, e a bendita acaba ficando com alguma semelhança, né? Ou pelo menos as pessoas se veem retratadas ali. Depois,
eu passei para a iconografia do Brasil e do Distrito Federal. Essas são índias da etnia Axaninca, e elas também integraram a minha mostra de Berlim. Assim, Alaiá, do Calango Voador, que a atriz é tão linda que me facilitou o trabalho. A minha homenagem à Vila Lobos, eu fiz uma Bendita Baquianas, que é uma mulher em um laço de amor com o violão, que ele trouxe o violão para as salas de concerto, né? A Coletora de Flor do Cerrado, a Candanga, que eu fiz a partir de uma foto do Arquivo Nacional, as Marianjas, que ficam na mesma posição dos Anjos da Catedral de Brasília, só que elas são super femininas. Depois eu mergulhei no universo mágico das fadas, da Mamãe Dragão. Depois disso, a mitologia, aqui no caso as Nornes, né, as Senhoras do Destino, elas estão exibidas aqui. Então, este é o processo de criação. É muita pesquisa, é muito estudo, e é o tempo todo tentando superar a mim mesma. Além desse trabalho de pesquisa e, né, toda essa parte criativa, era legal você falar para as pessoas também que você bota a mão na massa. Nesse processo que você acredita, além do subjetivo, além do plano das ideias, eu queria que você falasse, tipo assim, o passo a passo fabril de produção. Com certeza, embora eu seja tão adepta da cooperação, por fazer um trabalho autoral, eu não tenho como ter uma equipe trabalhando comigo, né? Eu estabeleço parcerias, no caso, para fazer divulgação, para compras de matéria-prima, mas para fazer mesmo, quando lá no início eu começava achando que eu ia determinar que Bendita que ia sair, como ela seria. Comecei fazendo planos, né, de desenvolvimento das bonecas, mas eu vi que isso não ia funcionar muito. Hoje em dia eu sou mais rendida e eu vou atender uma encomenda, por exemplo, mas vou me curvar àquele material e vamos ver como que essa Bendita vai nascendo. Desde o traçado do molde, a Bendita vai me mostrando que caminhos que eu vou ter que trilhar. Muito importante, porque às vezes o artesão não faz toda essa articulação que você faz, né, com o organismo, de mostrar o seu produto, de buscar parcerias, porque ele acha, não, mas eu costuro, eu prego, eu bato martelo, eu corto, eu lixo, né, assim, estou dando um exemplo bem tosco, assim, de outras áreas, né, tipo quem trabalha com peças mais rústicas, você tem um trabalho pesado, mas que, de certa forma, você também faz esse trabalho pesado e faz a outra parte. E é muito importante mostrar isso. E o tanto que esse trabalho de buscar essas parcerias, divulgar o seu trabalho, é importante, que deu toda essa visibilidade. Inclusive, você está sendo super elogiada, já entrou aqui pessoas até dos Estados Unidos também, assim. Então, olha, muita gratidão de trazer. Você sabe que você, além de uma grande amiga, é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho. E tá dando um resultado muito bom aqui para o Café com Pão, viu, Zi? Quero te agradecer novamente. E eu quero mostrar isso para os empreendedores. Eles têm muitas dificuldades. Assim, é claro que eu compreendo e entendo que está na fábrica, está no processo de fábrica, igual no seu, está na costura, está fazendo a boneca, está fazendo a roupa, está pesquisando o material que vai fazer aquela viola. É claro que tudo isso demanda tempo. Mas, infelizmente, tem que ter uma certa organização do tempo para fazer essas outras áreas que você está mostrando aqui para a gente. Que fez das Benditas esse sucesso que ela é no Brasil e no mundo, né? Então, isso obrigada. Organização do tempo é um desafio. Quem se joga na arte popular gosta muito. Então, a gente se abraça com isso. E eu penso que eu só consigo me jogar nessa produção de bonecas assim, com alguma soltura, quando
quando eu tenho atrás na base, toda uma pesquisa feita, todo um mergulho de conteúdo. O meu trabalho é muito conceitual. Ó, a Luciana traduziu aqui para a gente, eu não sei se é Hipermu ou é Leper, né? O Lepermu, ele disse, amo as benditas. Ele falou em inglês, mas nós estamos traduzindo aqui para as pessoas. Amo as benditas, comprei a minha quando visitei o Brasil. Trouxe para os Estados Unidos. Minha família viu as benditas e sentiu o quão especiais elas são. Até arrepiei. Olha que lindo, só você para trazer essas benditas palavras para o Café com Pão. Muito, muito bendita. E assim, apesar da gente fazer esse... Nossa, thank you, Lepermu, thank you. Apesar da gente fazer ter esse gosto na atividade de cortar e costurar e bordar e serrar, as parcerias, elas enriquecem demais da conta o trabalho da gente. Quando eu era tecelã, estabeleci parceria com as fiandeiras do Vale do Jequitinhonha, com as cooperativas de lanifício no sul do país. Eu tenho uma parceria com o ilustrador, o João Rafael. Assim, a gente, tudo que vem para agregar. A gente precisa incrementar o nosso trabalho com parcerias. Eu acredito muito nisso. Sim, acho que eu falei todo o processo que você me perguntou sobre como então, fazer benditas. Mas não acabou, não. A gente só está começando, viu, Zi? Tá ótimo. A atividade, como parteira das benditas, cria oportunidade para novos projetos dentro e fora do seu ateliê, não é isso? Aí a gente acabou falando, já entrando, mas eu queria que você contasse mais sobre isso, sobre essas oportunidades de novos projetos. A gente basicamente já deu uma deixa aí, né, você falando das parcerias, para a gente entrar aqui nessa nossa próxima pergunta. O ateliê, a Casa das Benditas, me deu um presente que eu guardo para a vida, que é um livro, um conto de fadas, que chama F de Fio, F de Fada. De fato, eu afirmo, com certeza, foram as benditas que me deram este livro, né, que me jogaram no mundo da literatura de novo. E este foi um grande fruto que eu colhi de um projeto que nasce lá dentro, mas que não é boneca, né? Outro projeto lindo que eu tenho uma gratidão enorme de ter integrado foi uma parceria com a Escola Classe 206 Sul. Eles fizeram um trabalho chamado Bendita Escola, e eles me deram cerca de 20 temas para eu desenvolver 20 bonecas, que eram benditas madrinhas de cada turma. E eles trabalharam de forma transdisciplinar o tema das benditas, as crianças levavam as bonecas para casa, cada final de semana era uma, faziam relatórios da vivência familiar com aquela boneca, traziam, compartilhavam em turma, e depois, num determinado momento no mês, parece, as turmas compartilhavam as experiências mais relevantes. E no final do ano, essas benditas mudavam, faziam uma ciranda e mudavam de turma. Durante 7 anos, a gente manteve esse projeto lá, e eu tenho depoimentos da escola, de pais de aluno. A escola antes reclamava de um problema de violência doméstica com as crianças, de grande rotatividade dos professores, que era um ambiente profissional que eles queriam fazer mais saudável. E eu tenho declarações, tanto da parte das famílias quanto do pessoal da escola, do quanto esse ambiente foi transformado a partir da nossa parceria. Eu tenho uma gratidão muito grande de ter integrado isso. Eu sei que eu não fiz sozinha, eu fui uma parte na história, mas foi muito bom ter sido parte. Esse é um outro projeto, e tem um outro projeto que eu estou ainda alinhavando. Eu sou frequentemente demandada para compartilhar o meu saber artesanal. E eu tenho muito gosto de fazer isso. Às vezes, e muitas vezes, eu estou compartilhando este saber, que é diferente de ensinar a fazer boneca, porque as benditas são a minha história, né? Não dá para compartilhar.
quando eu compartilho, eu aprendo outras coisas, eu teço amizades, isso é muito bom. Então, para o ano de final de 2020, início de 2021, provavelmente, a gente vai ter um espaço semanal na Bendita de troca de saberes, onde quem quiser ir lá, e, por exemplo, tem gente que chega e fala assim, olha, adquiri essas cestas da etnia tal, lá em Roraima, dos Macuxi, e eu quero transformar em bolsa, o que eu faço? E a gente vai pensar junto e chegar num espaço de saber que também esse espaço de saber que também pode ser chamado um espaço de cocriação, eu acho que é uma tendência mundial daquelas empresas que querem ter vidas longas da agora para frente, né? No novo normal, no novo momento. Na verdade, assim, eu também não acredito em nada, nenhum tipo de produção ou serviço que não gere conhecimento. Eu acho que as empresas que não produzirem o conhecimento de alguma forma, tipo assim, eu tenho uma tecnologia, mas eu tenho que pegar essa tecnologia e compartilhar esse conhecimento de alguma forma. É igual você falou, pode até ter pessoas que vão tentar fazer benditas ou boneca parecida, mas nunca vai ser a minha bendita, né? Sim. Porque a sua bendita que você faz, é só você que faz, né? Porque você tem todos esses diferenciais, você tem o seu jeito que você imprime nas bonecas, a sua personalidade, a personalidade que você dá para cada uma delas. Então, assim, essa coisa do saber, desse momento para compartilhar conhecimento, eu acho que a Natura, que eu conheço hoje no Brasil, só a Natura faz isso, já tem um espaço de cocriação em São Paulo. O Sebrae, de certa forma, faz, mas são consultorias, são ainda propostas muito formatadas e que às vezes não chega, né, para muita gente, mas quanto mais empresa tiver disposta, que esse é o nosso propósito aqui. O nosso propósito é compartilhar conhecimento, né, trazer pessoas de várias áreas e compartilhar um pouquinho da experiência e do conhecimento de cada uma, né? Sim, tem uma coisa... Pode falar. Tem uma coisa que eu gostaria de acrescentar, Salê, é que, assim, às vezes um desafio aparece na frente da gente, é uma demanda, e a gente meio que se angustia com isso, porque nos tira da nossa zona de conforto. E com o pessoal da arte popular acontece o tempo todo, mas às vezes elas são presentes, e elas nos trazem pequenas oportunidades de alinhavar este envolvimento que eu tenho hoje com os colecionadores de Bendita e que fazem este laço afetivo. Por exemplo, os galeristas que representam o meu trabalho em Brasília e fora começaram a me pedir um certificado de origem para a minha boneca. O mesmo documento que eles dão quando alguém vende um quadro e tal, todo objeto de arte tem que ter. Eu pensei em adocicar um pouco essa história desse certificado de origem e criei uma certidão de nascimento para a minha Bendita, que, por acaso, é emitida pelo Bendito Cartório. Eu tive a satisfação de participar desse momento. Sim. Foi esse momento que a gente... Hoje a gente tem, inclusive, o carimbo do Bendito Cartório de Registros de Maravilhas, que certifica que aquela boneca foi feita por mim. E as pessoas gostam demais, isso é um laço afetivo que cria. Então, é um detalhe. Essa história de transformar minha boneca num sonho de consumo, ela é construída de um monte de tijolinhos assim. Olha que a gente está aqui na nossa última pergunta, que depois eu vou deixar um espaço aqui para você colocar aquilo que você gostaria. E aí eu queria que você contasse para a gente como foi a sua experiência com as Benditas em Berlim, porque eu acho isso muito importante de compartilhar para as pessoas entenderem que um trabalho de uma artesã pode chegar a uma projeção e pode ter uma repercussão tão grande fora do Brasil, fora de Brasília, né? No Brasil você já teve em alguns lugares, mas fora do Brasil. A história de Berlim, eu acho que ela veio mostrar para mim uma máxima, que dizem que quando a gente está pronto, o universo vem e apresenta a oportunidade, né?
eu tinha uma viagem marcada de férias para a Alemanha, e toda vez que eu viajo de férias, eu levo bonecas para fotografar por onde eu vou. E daí eu queria fazer uma coisa mais estruturada, mais organizada, eu queria contato com os locais na Alemanha, e apresentar o meu trabalho de uma forma um pouco mais profissional, e fiz contato com a Embaixada Brasileira, pedindo para eles me conseguirem contatos de comerciantes de arte popular lá. Era essa a minha pergunta, e isso foi um e-mail super sucinto. E eles retornaram para mim falando que eles não tinham uma agenda vasta de contatos nesta específica área, mas que eles tinham interesse de organizar uma exposição individual minha lá, que o embaixador tinha visto, que o Departamento Cultural tinha visto, e que por ocasião da Semana da Pátria, né, que é a data magna do Brasil e que todas as embaixadas celebram, eles gostariam que eu abrisse a festa com a exposição das benditas e que elas permanecessem expostas. Então, foi um presente, né, muito maior do que eu estava precisando, do que eu estava buscando, e foi uma oportunidade, assim, de ver as minhas bonecas apresentadas para o mundo. Primeiro, que Berlim é a porta de entrada para a arte na Europa. Segundo, porque abrindo a festa, que era um coquetel para representações diplomáticas do mundo inteiro, 2.000 pessoas ali, de todos os lugares que você pensar, vendo o meu trabalho e conhecendo o que eu faço. E depois, por mais 20 dias, depois dessa festa, as bonecas ficaram expostas lá, e aconteceram eventos paralelos, como saraus, exposição de quadros de artistas brasileiros residentes na Alemanha. Várias coisas foram acontecendo durante esses 20 dias que compunham com a minha exposição. E, para mim, assim, foi excepcional. Duas coisas foram excepcionais. Primeiro, ter a minha arte olhada com um olhar de crítica e de admiração por críticos de arte, cineastas, pessoas da literatura, escritores, cantores, poetas, musicistas. Todo esse pessoal foi chamado para lá neste movimento que a Embaixada fez. E a acolhida que a minha arte teve foi bastante revigorante, sabe? Me deu entusiasmo para fazer benditas ao final da minha vida. E outra coisa muito legal também foi ver brasileiros residentes lá, gente que às vezes tinha nascido lá, que era brasileiro só porque nasceu numa família brasileira, que não tinha mais nem contato com a língua, e gente se sentindo representado naquilo que eu levei, sabe? Essa certeza de que eu estou levando o Brasil comigo para onde eu levo as benditas, isso também é muito importante para mim. Sim, eu queria só colocar um ponto aqui, porque senão vai ficar muito distante, porque você falou duas coisas assim que são muito relacionadas às pessoas assim com uma crença maior, pessoas com um viés um pouco mais esotérico, mais místico, a questão que o universo conspira. E aí eu queria colocar um contraponto na sua fala, só para dizer que para os mais pragmáticos e para aquelas pessoas que não têm assim esse viés, né, que não pensa o universo dessa forma, que a gente pode mudar esse contexto para a lei de ação e reação, e a gente pode mudar que movimento gera movimento, que é a lei de Newton. Porque você não ficou parada. Nós temos que mostrar para aqueles empreendedores que vão nos assistir ou que estão nos assistindo, que a gente tem que provocar, que a gente tem que fazer um movimento. Não foi um e-mail, foi um e-mail muito bem escrito, num momento muito oportuno, no qual você mostrou o seu trabalho, né, e que eles tiveram a oportunidade, porque o mais importante é a gente mostrar o trabalho. O mais importante é isso. Né? Quando alguém abre a porta para a gente mostrar o trabalho. E aí, depois, a venda é consequência, né? Das pessoas que vão estar com contato com o nosso trabalho, com o nosso serviço, e depois a gente vai, com certeza, ter algum resultado financeiro desse movimento. Porque muitas vezes as pessoas querem que as coisas aconteçam, mas fica na sua zona de conforto. Isso é muito comum com o artista.
com o microempresário, com o microempreendedor, né, que é o teu caso, a pessoa que faz quase tudo na sua oficina, no seu trabalho. E então isso é muito motivador para as pessoas, porque a gente tem que fazer, tem que tentar, tem que ter essa ousadia, tem que mandar. No caso, você, né, usou metaforicamente que o universo todo conspirou, claro, eu comungo dessa tua ideia e acredito, mas vamos colocar dessa forma para os mais pragmáticos, que tudo é movimento, né? Sem movimento a bicicleta não anda, né? Tudo que você faz, para toda ação tem uma reação, que aí já é uma coisa mais física, mais matemática, né? Mais precisa. Então, assim, só para mostrar para as pessoas que o importante é fazer, que o importante é tentar, que o importante é mostrar o trabalho acima de qualquer coisa. E aí, desculpa ter te cortado, mas eu achava importante essa fala para os mais pragmáticos, né? Na verdade, nem toda porta que a gente bater vai ser aberta, mas se a gente não bater, porta nenhuma abre, né? Na verdade, quando eu fazia prospecção, já teve anos que eu fazia 300 prospecções e convertia 10%. Às vezes nem era naquele ano, era no ano anterior. Então, assim, imagina você receber de 300, de 100, vamos colocar uma média de 100 visitas, de 100 apresentação do seu projeto, você receber 10, e às vezes você recebia 5 no ano seguinte e depois 5 no outro ano. Então, assim, não é isso, não existe nada que aconteça da noite para o dia. Foi uma coisa muito importante, porque nós trouxemos aqui duas pessoas, dois especialistas em comunicação digital, em marketing digital, e eles mostraram isso, que também no marketing digital nada acontece da noite para o dia. Então, isso a gente vai reforçando conceitos que são premissas básicas, sabe? Como objetivo, propósito, o tempo, né? Que tem que ter uma maturação, tem que ter um trabalho, tem que dar visibilidade para esse trabalho para que você consiga resultados. E, assim, só esses tópicos para chamar um pouco a atenção do pessoal que está acompanhando a gente ou do pessoal que vai assistir depois o nosso programa. Pode continuar. Muito bem, Calê. Realmente eu destaquei as duas coisas que foram mais relevantes para mim, assim. Eu consegui contatos com as pessoas que eu queria, eu conheci um olhar europeu em cima da minha arte, e a arte lá fora, a arte popular lá fora é muito valorizada, né? Então, assim, é muito bom vender em euro. E, assim, mas eu vejo... O resultado financeiro para quem faz um trabalho com propósito de qualidade chega. E, assim, eu fiquei muito feliz de não ter me submetido a uma pressão que no início da minha trajetória na Bendita eu recebi quando eu fui buscar treinamento em gestão, aquelas coisas, empreendedorismo e tudo. Eu fiz excelentes treinamentos, mas eu também, no início, fui tratada como uma empresária que ia fazer bonecas em série. E eu não queria isso. Eu não queria ser uma fábrica de bonecas, ter uma equipe lá fazendo um monte de benditas iguaizinhas. Eu queria este caminho de cada boneca, é uma boneca única, é um objeto de arte. Aí empoderava, mas é difícil. É diferenciado. Então, assim, muito difícil não ter sucumbido a essa tentação de montar uma produção em série, porque eu vi o tanto que isso traz um lastro de valor para o meu trabalho, cada peça ser única. Eu quero só fazer uma colocação diante disso que você pontuou agora, porque isso aí é posicionamento, é definição de estratégia de atuação no mercado. Isso não denigre aquela pessoa que vai querer produzir, tipo, objetos utilitários, né? Um moleiro, um pessoal que vai produzir canecas, copos, pratos, louças, ou objetos de porta-velas, porta-incenso, que aí você pode já produzir em série. Isso não... Só que é o que você falou, uma coisa é o objetivo
e a forma que uma empresa vai trabalhar. São escolhas. Ou você vai trabalhar com um produto ou um serviço que você vai produzir em escala, e aí você vai ter menos diferenciais, então assim, você vai acabar produzindo em grande escala, e com isso você vai ter que ter um custo muito baixo, né? Porque aí você vai estar tirando os diferenciais, os agregadores de valores, né, para o seu produto, então aí você já entra numa outra seara de mercado. Mas que também alguns empreendedores vão escolher esse modelo de negócio. As Benditas é um modelo de negócio onde a personalização, a identidade, os diferenciais de cada uma, a identidade de cada uma é a força que o teu negócio tem, né? Então, não é que a gente está eliminando os outros modelos. Essa foi a tua escolha e que deu muito certo. Fez um produto muito bom e um produto muito diferenciado. Eu acho que tem o seu valor. Aliás, para mim tem um grande valor, né? Até porque eu também não gosto de muita coisa em série, dessa produção em massa. Assim, meu pensamento é mais de uma coisa mais diferenciada, às vezes você ter poucos e ter coisas melhores, né? Mas eu queria que você acrescentasse, que falasse, agora é o momento também da gente falar um pouquinho do seu livro, da tua fase fada, que nasceu o livro que me perdoa. Eu esqueci, eu fui autorizada, eu fui na noite de autógrafo, e você sabe que eu tenho uma filha de uma prima que ela era a cara daquela ilustração, a Paola. Que ótimo! Você lembra que eu te pedi para dar meu livro para ela depois que eu li? Lembro sim. Vamos mostrar a capa dele? Vamos? Isso, mostra que eu ainda procurei ele aqui, aí eu lembrei da Paola que eu tinha dado o livrinho para ela. Vamos mostrar, pessoal, vamos. Mais um desdobramento aí do trabalho das Benditas. Tá vendo a minha tela? Uhum. Então, esse é F de fio, F de fada. Eu estava numa reunião de trabalho com o Rafael, que é o ilustrador que faz umas parcerias comigo. Uhum. Ele fez este trabalho, olha que legal. Esse é um trabalho novo que eu acho que você pode falar para a gente um pouquinho dele. A gente linda. O Rafael, há muito tempo, queria me transformar em boneca e queria transformar as minhas bonecas em ilustração. E daí eu pedi a ele, a gente estava falando sobre trabalho e nasceu a ideia de criar histórias em torno das minhas criações, e essa história foi me pegando de jeito até que nasceu o livro F de Fio e F de Fada, que tem uma ilustração riquíssima do João Rafael. Assim, eu sou fã do trabalho dele e recomendo. A história é muito linda e a ilustração também. E esta ilustração que ele criou, ela faz parte de um projeto de postagens de áudio que eu comecei agora nas redes sociais, com a proposta de levar reflexões. A gente quer um mundo diferente, mas a gente está fazendo as coisas sempre do mesmo jeito, né? E se a gente fizesse diferente? E se fosse de outra forma? Né? Então, essas meninas aqui, elas têm trazido semanalmente reflexões de 12 segundos, 15 segundos no Instagram e no Facebook. Muito interessante, né? Porque a gente leva quase toda a vida no piloto automático, fazendo as coisas de forma automática, sem sentido, sem presença, sem amor, sem dedicação. Então, eu suspeito. Olha, eu estou emocionadíssima. Eu quero falar aqui para o pessoal que eu estou assim, a cada minuto eu fico toda arrepiada com as mensagens que eu estou lendo, mensagens lindas. E pena que assim eu não posso ficar passando para você, porque senão eu vou ficar te atropelando e não deixando você contar. Mas esse está sendo o Café com Pão mais lindo, assim, de mensagens que estão sendo deixadas aqui para você, viu? Eu vou ler todas, com muito carinho. Deixa eu te mostrar aqui, mostrar para o pessoal de casa.
Uma ousadia. Gente, no tempo que eu não tinha cabelo branco, ou melhor, eu pintava os cabelos. Esse foi um desafio maravilhoso. Este ator e diretor de teatro, ele escreveu uma peça chamada O Errante, que este boneco era o alter ego dele, e ele me encomendou essa coisa, deste objeto cênico que tinha que ser articulado, e, enfim, tinha todos uma questão da cabeça, tinha que se destacar do corpo, tinha que ter essa abertura no tórax para tirar coisas das vísceras durante a peça, enfim, foi um desafio maravilhoso e eu sou muito grata dele ter confiado em mim, assim, foi bom demais, demais. Você vê, né? É um trabalho com propósito. Eu quero reforçar aqui que ele abre portas para várias possibilidades. Isso é muito poderoso. E esse processo da peça, quando o Pedro me procurou, ele tinha 2/3 da peça pronta, já ensaiada, e ele estava trabalhando ainda no final. E foi muito interessante, porque ele ia para o ateliê e a gente discutia aspectos daquele boneco em cima do texto, e eu ia para os ensaios, e eu dava palpite no texto dele lá do ensaio, e assim, ele falou, a gente vai ter que pôr o nosso nome nas duas coisas, porque estamos criando juntos. Foi muito legal. Estão todas pedindo para avisar para vocês que elas estão aqui. Eu não aguentei, eu tive que pensar. Até coloquei aqui um post da Maitê, mas a Maria Augusta também. Que delícia, é isso mesmo. Elas já apareceram aqui, mandaram te avisar, tá? Vou a filharada reunida, que ótimo. Magoada comigo. Que bom, Guta. A Guta conferiu aí o assunto da filha. A Maitê, inclusive, colocou uma coisa linda aqui sobre propósito, mas desculpa, eu fico querendo te ouvir, não querendo te cortar, né? Acaba que eu fico cortando às vezes. Mas, por mais que a gente já está com um tempinho um pouco avançado, mas teria alguma coisa que você queria acrescentar para a gente com relação ao trabalho, aos trabalhos das benditas? Eu quero acrescentar um sonho. Eu vou aproveitar que você tem esse acesso a um sem número de pessoas. Eu tenho um sonho de colocar as benditas a serviço de algum projeto em favor das mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, eu já tive uma parceria com o teatro, eu já tive uma inserção na literatura. Eu acho que isso me deixa, eu penso que isso me deixa capacitada para interagir em outras áreas também. E eu gostaria muito que as benditas estivessem a favor de um projeto em prol dessas mulheres. Este é um sonho. Com certeza nós vamos nos movimentar para isso. Alegria demais de estar aqui, Salê. Muito grata pelo convite. Vida longa ao Café com Pão. Eu que te agradeço pela disponibilidade, pela participação maravilhosa. Quero você aqui outras vezes. E para todas aquelas pessoas que nos acompanharam, eu também quero agradecer, quero dar um muito obrigado. Espero que todos tenham aproveitado muito a tua presença aqui. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, se quiser mandar mensagem, se quiser fazer alguma pergunta, a gente vai ter um prazer enorme em responder. O nosso próximo convidado vai ser o Flávio Rezende, da Proativa Comunicação, que tem um trabalho lindo no terceiro setor, para a gente continuar nesse clima de pulsão do bem aqui, de pessoas com trabalho em prol de uma sociedade melhor e mais justa. E eu quero falar, se as pessoas tiverem alguma mensagem, alguma pergunta para fazer para Zi, para mandar um DM lá no meu Instagram, que é @salijandraalves, ou também pode nos comunicar, entrar em contato com o Café com Pão através do e-mail salesa24@gmail.com. Essa entrevista vai estar gravada no meu canal do YouTube e no Facebook também. E eu também vou compartilhar com você, tá, Zi?
Aí eu gostaria muito de fazer aqui a propagandazinha do nosso canal. Gente, vocês que estão nos ouvindo, toque o sininho e se inscreva no canal para que esse programa ganhe mais projeção, ganhe vida longa e que traga cada dia mais pessoas maravilhosas, cada vez mais pessoas maravilhosas, comprometidas com um serviço de qualidade, comprometida que fazem comunicação, empreendedorismo e inovação com propósito. É isso que a gente precisa para a gente ser cada vez melhor, viu, Zi? Obrigada mais uma vez e um grande abraço a todos que estão participando aqui com a gente. Até o próximo Café com Pão. Em pé! Em pé! Beijo, meu amor!